Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que a graça e a presença do Espírito Santo envolva o seu coração neste momento. Que esta palavra encontre você com a alma aberta, com o coração sensível e com sede de Deus. Hoje não é apenas mais um dia, é mais uma oportunidade de lembrar quem somos em Cristo e o quanto fomos amados antes mesmo que nós existíssemos. Como sempre fazemos, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência e gratidão. Silencia tudo aquilo que tenta roubar a nossa atenção, acalma nossa mente, fortalece a nossa fé e abre o nosso entendimento espiritual. Que a Tua palavra desça do intelecto para o coração e produza vida, esperança e transformação. Fala conosco, Pai, porque precisamos ouvir a Sua voz. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos à leitura da palavra do Senhor na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Assim diz a palavra do nosso Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Glórias a Deus! Meus irmãos, esses versículos nos colocam diante de uma das verdades mais profundas e consoladoras do Evangelho, o plano eterno de Deus para nos tornar seus filhos em Cristo. Paulo começa exaltando a Deus, não por circunstâncias terrenas, mas por bênçãos espirituais. Ele não diz que Deus nos abençoará, mas que já nos abençoou. E não com algumas bênçãos, mas com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isto significa que que antes mesmo de olharmos para a nossa realidade aqui na Terra, precisamos entender quem somos e o que já recebemos no mundo espiritual. Paulo nos leva a um tempo anterior à criação, antes da fundação do mundo, antes de você nascer, antes da sua família existir, antes de qualquer erro que você cometeria, Deus já havia tomado uma decisão a seu respeito. Ele nos elegeu em Cristo. Isso não significa que Deus escolheu alguns para amar e outros para rejeitar, mas que Ele escolheu um caminho, e esse caminho é Cristo. Todo aquele que está em Cristo faz parte deste plano eterno. Deus decidiu que o seu Filho seria o meio pelo qual os homens e mulheres seriam reconciliados com Ele. O texto diz que fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santidade aqui não é perfeição humana, mas separação para Deus. É viver uma vida que agora pertence a Ele.
Irrepreensível não significa sem falhas aparente aos olhos dos homens, mas coberto pela justiça de Cristo. Tudo isso acontece em amor. O amor não é um detalhe do plano. O amor é a motivação central. Deus não nos chamou por uma obrigação, mas porque Ele nos amou. E então Paulo revela algo ainda mais poderoso. Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Aqui precisamos parar e refletir com calma. A adoção no contexto bíblico não é um plano de segunda categoria. Pelo contrário, é uma decisão intencional, consciente e cheia de afeto. Na cultura da época, um filho adotado recebia os mesmos direitos de um filho natural, inclusive herança. Deus não nos tolerou como servos distantes, Ele nos recebeu como filhos. Glórias a Deus, meus irmãos. O pecado nos havia afastado da família de Deus. A humanidade em Adão rompeu os relacionamentos com o Pai. Mas Deus, em Cristo, decidiu nos trazer de volta para casa. A adoção espiritual significa que agora pertencemos a Deus, carregamos o seu nome, somos cuidados por Ele e temos acesso à sua presença. Não somos mais estrangeiros espirituais, não somos mais órfãos vagando sem direção, somos filhos. Essa adoção, ela não aconteceu por acaso, nem por mérito humano. O texto diz que foi segundo o beneplácito de sua vontade. Isso quer dizer que Deus teve prazer em nos adotar. Ele quis. Foi desejado no coração do Pai. Não foi forçado por nossas obras, nem pressionado por nossas promessas. Foi graça pura. E essa graça tem um propósito, para louvor e glória da sua graça. Nossa vida agora existe para glorificar a graça de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nos sentimos rejeitados, insuficientes ou esquecidos? Quantas pessoas carregam feridas profundas causadas por abandono, rejeição familiar ou falta de amor? O Evangelho nos apresenta um pai que não abandona, que não desiste e que não rejeita os seus filhos. Em Cristo, Deus nos fez agradáveis a si mesmo, não por quem somos em nós mesmos, mas porque estamos no amado, que é Jesus. Meus irmãos, aplicando isso à nossa vida diária, precisamos aprender a viver com a identidade correta. Muitos cristãos vivem como se ainda fossem órfãos espirituais, oram com medo, vivem com culpa constante, acham que precisam merecer o amor de Deus todos os dias. Mas a palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos lembra que fomos adotados. Filhos não precisam implorar para permanecer na casa do Pai. Filhos vivem em relacionamento, confiança e dependência. Ser filho adotado em Cristo muda a forma como enfrentamos a vida. Quando entendemos que temos um Pai celestial, não caminhamos mais sozinhos. Quando sabemos que fazemos escolhas em amor, não precisamos viver tentando provar nosso valor. Quando entendemos que somos herdeiros, não vivemos apenas focados no presente, mas na esperança eterna. Isso também nos chama a viver de maneira coerente com essa adoção.
não para conquistar o amor do Pai, mas porque já somos amados. A obediência deixa de ser um peso e passa a ser uma resposta de gratidão. A santidade ela deixa de ser medo de punição e passa a ser desejo de agradar ao Pai. A vida cristã não é sobre tentar ser aceito, mas sobre viver porque já fomos aceitos. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, no dia a dia isso se traduz em descanso no meio das lutas. Quando as dificuldades chegam, lembramos que temos um Pai que cuida. Quando nós erramos, corremos para Ele em arrependimento, sabendo que somos filhos, não estranhos, filhos. Quando o mundo tenta nos rotular pelo passado, lembramos que a nossa identidade ela está em Cristo. Talvez você esteja ouvindo este devocional com o coração pesado, sentindo-se pequeno, indigno, distante de Deus. Hoje o Espírito Santo te lembra. Você foi incluído em um plano eterno. Você não é um acidente espiritual. Você não é um improviso de última hora. Em Cristo, você foi desejado, escolhido e adotado. Este é o momento, meus irmãos, de reflexão profunda. Você tem vivido como filho ou como órfão? Tem se relacionado com Deus como pai ou apenas como alguém distante e severo? Hoje é dia de ajustar o seu coração, de descansar na graça e de abraçar essa identidade que o céu já declarou sobre você. Feche os seus olhos por um instante e permita que essa verdade desça para o seu coração. Você é filho em Cristo, amado, aceito e cuidado. Não importa o que o passado diz, nem o que as circunstâncias tentam gritar. O que define sua vida é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, papai querido, nós te agradecemos pelo teu plano de amor eterno. Obrigado porque em Cristo fomos adotados como filho. Cura as feridas da rejeição, quebra toda a mentalidade de orfandade e nos ensina a viver como filhos amados. Ajuda-nos a confiar, a descansar e a obedecer com um coração grato. Que nossa vida seja para o louvor da glória da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que esta verdade acompanhe você ao longo desse dia. Lembre-se, em Cristo você não está sozinho, não está perdido e não está esquecido. Você é filho. Se você chegou até aqui, ao final desse devocional, deixa aí para mim o seu joinha para saber que você fez o devocional completo. Amanhã nós seguimos juntos em mais um devocional, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, o nosso Deus e Pai. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.